Em destaque no Panorama CBN. Investigação contra Deolane Bezerra começou com bilhetinhos em cela de líder do PCC. Davi Alcolumbre rejeita a abertura de CPI do Master, ignorando pedidos do governo e da oposição. Flávio Bolsonaro articula encontro com Trump nos Estados Unidos. Congresso derruba vetos do presidente que impediam repasses a estados e municípios antes das eleições. Justiça da França condena a Airbus e Air France por queda de avião no Oceano Atlântico em 2009. Eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 21 de maio de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa pela segunda vez nesta quinta-feira na mansão onde mora, em Alphaville, na Grande São Paulo. Ela foi o principal alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil contra um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A investigação, que durou 7 anos, aponta que o esquema era ligado a Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, e ao irmão dele, Alejandro Camacho. A Justiça expediu 6 mandados de prisão preventiva. 2 deles foram cumpridos dentro da Penitenciária Federal de Brasília contra Marcola e Alejandro, que já cumprem pena no local. Também foi preso Everton de Souza, conhecido como Player, apontado como operador financeiro do grupo. Outros 2 familiares de Marcola estão foragidos no exterior. O sobrinho dele, Leonardo Camacho, que está na Bolívia, e a filha de Alejandro, Paloma Camacho, localizada em Madrid, na Espanha. A operação bloqueou 357 milhões de reais dos investigados. Desse total, 27 milhões pertencem a Deolane Bezerra. O Ministério Público afirma que o valor tem fortes indícios de lavagem de dinheiro, já que ela não comprovou a origem dos recursos. Deolane Bezerra deveria ter sido presa na quarta-feira, em Roma, na Itália. O promotor Lincoln Gacchia, conhecido pela atuação contra o PCC, viajou ao país com o apoio da Interpol e da polícia italiana, mas a influenciadora antecipou a volta ao Brasil e acabou presa em casa. De acordo com as investigações, o dinheiro saía do caixa da facção criminosa e passava por uma transportadora de cargas em Presidente Venceslau, no interior paulista, que funcionava como empresa de fachada controlada por Marcola e pelo irmão. Da transportadora, o dinheiro era distribuído para outras contas para dificultar o rastreamento. 2 dessas contas estavam no nome de Deolane Bezerra. O Ministério Público destaca que ela recebeu mais de R$1 milhão em depósitos fracionados entre 2018 e 2021, além de R$ 716 mil em contas de 2 empresas dela, sem que nenhum serviço fosse prestado à transportadora. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira, explica por que os criminosos começaram a focar em pessoas que têm muitos seguidores na internet. Nós entendemos ao longo da investigação que a Deolane, até pelo poder econômico que ela adquiriu ao longo do tempo e pela sua influência, ela funcione como uma espécie de caixa do crime organizado. Então, o crime organizado deposita esses valores nessa pessoa, figura pública, que esse dinheiro acaba se misturando com o dinheiro de outras atividades e quando precisa desses recursos, esses recursos retornam para o crime organizado. Deolane Bezerra tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. É tanta gente que até eu fui ver se eu seguia, mas não. Ela já tinha sido presa em setembro de 2024 em outra operação que investigava jogos ilegais. Ao deixar o Palácio da Polícia, no centro de São Paulo, ela disse aos jornalistas que a justiça vai ser feita. A defesa dela afirmou que está se inteirando dos fatos. Deolane passou por audiência de custódia e foi transferida para um presídio em Tupi Paulista, no interior do estado. E a prisão dela teve origem em bilhetinhos apreendidos há 7 anos no presídio de Presidente Venceslau, no interior. A jornalista especial do jornal O Globo, Aline Ribeiro, apresentadora do podcast PCC O Salve Geral, produzido em parceria com a CBN, detalhou. Foram vários bilhetes achados numa cela, dentro de uma caixa de esgoto, inclusive, na penitenciária. Quando, em 2019, o Ministério Público de São Paulo consegue remover todas as lideranças do PCC, que estavam presas no interior de São Paulo, para o sistema federal, né, que é considerada a trancadura, né, dos presídios, exatamente para tentar cortar essa comunicação com o mundo externo, uma pessoa que dividia ali o pavilhão com o Marcola, que é o líder, né,
rapidamente assumiu essa posição no presídio. É na cela dele que encontram esses bilhetes e é a partir daí que a investigação começa, porque ali tinha muita informação de contabilidade, de como funcionava o esquema do tráfico, e aí falava da mulher da transportadora, e aí a polícia e o Ministério Público foram puxando esse fio até chegar a Deolane. E a frota de luxo apreendida ajuda a entender o tamanho do esquema de lavagem de dinheiro. Uma Mercedes-Benz AMG G63 preta, avaliada em mais de R$1 milhão, chegou escoltada à delegacia. Ao lado dela, os policiais estacionaram um Cadillac Escalade de R$800 mil e uma Range Rover cinza, todos modelos usados para ostentação nas redes sociais. No total, a justiça determinou o bloqueio de 39 veículos dos investigados, o que soma mais de R$8 milhões em automóveis recolhidos. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rejeitou os pedidos de criação de uma CPI para investigar o Banco Master e Daniel Vorcaro. A decisão aconteceu durante uma sessão para analisar vetos do governo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parlamentares do governo e da oposição usaram a tribuna para cobrar a abertura da investigação. O próprio senador Flávio Bolsonaro, do PL, que teve a relação com Vorcaro revelada, até como forma de defesa, foi ao microfone. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro. E também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Augusto Lima, que Flávio citou aí, foi sócio de Daniel Vorcaro. Ao longo da sessão, Davi Alcolumbre tentou algumas vezes interromper os discursos sobre o Master e pedir que os parlamentares voltassem a discutir os vetos presidenciais. Ele usou o regimento interno, que deixa a leitura de CPIs a critério do presidente da sessão, e anunciou que rejeitaria todos os pedidos apresentados sobre a CPI. Requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Vossas Excelências todos tiveram a oportunidade de cobrar esta presidência em relação a outros assuntos, mas que esses assuntos cabem exclusivamente a uma decisão da presidência do Congresso Nacional. A CPI também foi defendida pelo líder do PT na Câmara, Pedro Uczai. Num compromisso em Vitória, no Espírito Santo, o presidente Lula fez referência ao financiamento do filme Dark Horse e às críticas da direita à Lei Rouanet. Acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. Quem imaginava que aquele menino que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro tivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai? O presidente Lula só exagerou bem aí nesse valor, né? Diferente do que ele disse, Daniel Vorcaro tinha se comprometido com cerca de 134 milhões de reais, dos quais 61 milhões foram pagos, e não 159 milhões de dólares. Nessa quinta, o repórter Rafael Moura, da coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, revelou que a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, pode multar a produtora do filme Dark Horse em até R$100 mil por não ter sido comunicada sobre as gravações feitas no Brasil e nem ter prestado até hoje esclarecimentos sobre a produção. O senador Flávio Bolsonaro vai viajar para os Estados Unidos na próxima segunda-feira e tentar um encontro com o presidente Donald Trump, segundo a apuração do jornal O Globo. Segundo integrantes da campanha, o encontro é articulado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, mas a Casa Branca ainda não confirma a agenda. E essa viagem tem o objetivo de reforçar a imagem internacional dele e tentar estancar a crise do Master. E ainda ajudaria a servir de contraponto à viagem do presidente Lula há 2 semanas, que foi considerado um sucesso politicamente. Essa vai ser a 4ª viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos desde o início da pré-campanha. E a Polícia Federal identificou um repasse de pelo menos R$14 milhões e 200 mil de um fundo ligado à refinaria Refit para uma empresa de familiares do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. A movimentação de 2024 foi descoberta na Operação Sem Refino, da semana passada.
A investigação apontou que a máquina pública do Rio de Janeiro foi usada para favorecer o empresário Ricardo Magro na gestão do ex-governador Cláudio Castro, do PL. Em nota, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, afirmou que o dinheiro é da venda regular de um terreno em Teresina. Por ordem do ministro André Mendonça, do STF, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, bloqueou um avião do senador Ciro Nogueira. Esse avião é um bimotor executivo que foi comprado pelo parlamentar em 2023 por R$ 4 milhões. O bloqueio foi enviado à ANAC no dia 8 de maio, logo depois de o senador ser alvo da operação do Banco Master. A PF afirma que uma emenda parlamentar apresentada por Ciro Nogueira para ampliar o Fundo Garantidor de Crédito foi escrita dentro do próprio banco e, em troca, ele receberia mesada de até R$ 500 mil, além de viagens internacionais e outras vantagens. A defesa de Ciro Nogueira nega as acusações. E a Polícia Federal desistiu oficialmente de fechar o acordo de delação premiada com o dono do Banco Master. A decisão já foi enviada para o ministro André Mendonça, do STF, que é o relator do caso, e também para os advogados de Daniel Vorcaro. Apesar da recusa da polícia, as negociações ainda continuam por parte da Procuradoria-Geral da República, como nos conta a jornalista Miriam Leitão, comentarista da CBN. No Ministério Público, o que se diz é que foi ruim, sim, e ele não tem tido uma atitude de reconhecimento dos seus crimes, mas acha que é uma questão de convencimento, que o processo é um processo mais lento, às vezes demora 3, 6 meses, todo o processo de busca de informação que o colaborador pode oferecer. Para os dois lados, eu tenho perguntado se não falou nada sobre Ciro Nogueira e também do filme de Flávio Bolsonaro, e na Polícia Federal eu tinha informação de que ele não tinha ofertado nada. No Ministério Público, a informação é um pouco diferente, diz que ele tocou nesse assunto do Ciro Nogueira, mas de forma romanceada, foi o que eu ouvi. Ou seja, ele tratou muito levemente e ele não considera que seja crime pagar as despesas de um senador da República que depois faz alguma coisa em favor dele, como aquela proposta do Ciro Nogueira. O dono do Master está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília há pouco mais de 2 meses, desde o dia 19 de março. Ele foi levado para lá justamente para facilitar o fechamento do acordo, mas a negociação desandou. Na última segunda-feira, ele saiu de uma cela especial e foi para uma cela comum. Além disso, a PF já pediu a transferência dele para o presídio da Papuda, e o ministro André Mendonça vai esperar a posição da PGR antes de decidir sobre a transferência. E o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula, que proibia o poder público de doar bens, valores e benefícios a estados e municípios nos 3 meses antes das eleições. Com isso, os políticos vão poder continuar entregando ambulâncias, máquinas e verbas durante a campanha eleitoral, desde que o beneficiário tenha alguma obrigação a cumprir em troca. Os parlamentares também derrubaram o veto que impedia o repasse de dinheiro e a assinatura de convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estejam inadimplentes. Outros 2 vetos derrubados vão autorizar o governo federal a destinar dinheiro do orçamento para obras em rodovias estaduais, municipais e na malha hidroviária que escoem a produção do país. Nessa semana, os deputados aprovaram outro texto controverso que enfraquece a fiscalização sobre o dinheiro dos partidos políticos, limita a no máximo R$30 mil a multa por rejeição de contas na Justiça Eleitoral e o texto ainda permite o parcelamento dessas dívidas em até 15 anos e proíbe qualquer suspensão de repasses do fundo partidário ou do fundo eleitoral no semestre das eleições. Também libera o disparo de mensagens automatizadas na eleição. O projeto determina que partidos e candidatos criem um número de celular oficial e as mensagens enviadas por esse canal não vão ser consideradas disparos em massa, mesmo que usem robôs, e as plataformas de tecnologia ficam proibidas de bloquear o número. O projeto entrou na pauta de última hora por decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, e não teve resistência nem do governo nem da oposição, com exceção do Novo e do PSOL. Depois do fim da sessão dessa quinta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que ainda vai decidir qual caminho seguir e que o envio pela Câmara ainda não aconteceu. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu nesta quinta-feira 0,17% aos 177.649 pontos.
O dólar comercial caiu levemente, 0,06%, cotado a R$ 5,00. O euro vale R$ 5,81, com baixa de 0,1%. O Itamaraty convocou a chefe da Embaixada de Israel no Brasil, Rasha Atamni, para cobrar explicações sobre um vídeo que mostra ativistas estrangeiros com as mãos amarradas e as testas no chão. Essas imagens foram divulgadas pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, provocando críticas internacionais. Rasha Atamni é a encarregada de negócios em Brasília desde outubro do ano passado, porque o governo Lula não deu aval para o novo embaixador indicado por Tel Aviv no meio de uma crise diplomática. O Brasil classificou o tratamento dado aos ativistas como degradante. 4 brasileiros faziam parte do grupo de 430 pessoas em cerca de 50 barcos interceptados pelo exército israelense no mar Mediterrâneo. Israel anunciou a deportação de todos os estrangeiros nesta quinta-feira. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou o vídeo, mas defendeu a ação militar. Ele disse que o país tem o direito de impedir a entrada de apoiadores do grupo Hamas. Itália, Espanha e Irlanda pediram sanções contra o ministro israelense na União Europeia. A Justiça da França condenou a fabricante Airbus e a companhia aérea Air France por homicídio culposo pela queda do voo Rio de Janeiro-Paris, que matou 228 pessoas em 2009. A decisão reverte a absolvição de 2023 e impõe a multa máxima de 225 mil euros para cada empresa, cerca de R$ 1.300.000. O valor é considerado simbólico pelas famílias das vítimas, que buscam respostas há 17 anos. Os juízes aceitaram o argumento do Ministério Público de que o treinamento inadequado dos pilotos e as falhas nos sensores de velocidade foram determinantes para a queda. A Airbus e a Air France se defendem e dizem que a culpa foi de erros dos pilotos na hora da emergência. Com o novo recurso para a Suprema Corte Francesa, a disputa jurídica deve ganhar mais alguns anos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que empresas que usam propriedades confiscadas pelo governo de Cuba na década de 60 devem responder na justiça. Por 8-1, os juízes deram vitória para a Havana Docks Corporation. Essa empresa processou 4 operadoras de cruzeiro que usaram os cais de Havana entre 2016 e 2019. E o tribunal rejeitou o argumento da defesa de que a concessão americana já tinha terminado. Essa decisão abre caminho para novos processos de investidores que perderam bens na subida de Fidel Castro ao poder, como a gigante do petróleo ExxonMobil. Também acontece em um momento de forte pressão do governo Trump contra Cuba. A ilha enfrenta uma crise de energia severa, com apagões de até 22 horas por dia, por causa do bloqueio naval dos Estados Unidos, que cortou a chegada de petróleo da Venezuela e do México. Nessa quinta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que o governo de Cuba aceitou uma oferta de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária, mas que ainda não está claro se o país concordou que o dinheiro não seja administrado pelo governo. O dinheiro deve ser distribuído por organizações independentes, como a Igreja Católica, diretamente para a população. Antes do anúncio, o chanceler cubano Bruno Rodrigues Parrilla tinha chamado a proposta de fábula. E o clima piorou ainda mais depois que a justiça americana indiciou o ex-presidente cubano Raul Castro por acusações de assassinato e conspiração, como eu contei no último episódio. No Japão, um incêndio destruiu o histórico salão Heikado, em um templo budista na ilha de Miyajima. O local abriga a chama eterna, que queima há mais de 1.200 anos. O fogo consumiu todo o espaço, onde o monge Kukai fez treinamentos no século VIII. Apesar da destruição, os religiosos afirmam que a chama não foi danificada, porque as brasas ficam guardadas separadamente. O fogo sagrado deu origem à Chama da Paz, que fica no Memorial de Hiroshima, em homenagem às vítimas da bomba atômica de 1945. Aqui no Brasil, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réus 3 policiais por obstrução na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, e os delegados Giniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes,
afirmou que a PGR detalhou as condutas criminosas e apresentou indícios suficientes para abrir a ação penal. Os 3 policiais estão presos desde março do ano passado, sob a acusação de usar a estrutura da Delegacia de Homicídios para desviar o foco dos verdadeiros mandantes do crime. E o jornal O Globo trouxe que a Polícia do Rio descobriu que traficantes do Comando Vermelho têm recebido treinamento militar para operar drones de grande porte. E o instrutor é um brasileiro que lutou como voluntário na guerra da Ucrânia. Os equipamentos, avaliados em mais de R$200 mil cada, conseguem carregar até 80 quilos. Isso equivale a 20 fuzis. O treinamento foi flagrado pela Polícia Militar no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Na região estão escondidos 4 chefes da facção, que juntos somam 82 mandados de prisão. Entre eles está Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, que recebeu de presente do instrutor uma placa balística usada na guerra. No esporte, o zagueiro Dória rescindiu o contrato com o São Paulo, olha só, por causa de ameaças de torcedores nas redes sociais e na saída do estádio. As cobranças aumentaram depois de falhas do jogador na derrota para o Fluminense pelo Brasileirão e no empate contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. Dória também alegou problemas graves de saúde na família e abriu mão de receber os valores do contrato, que ia até dezembro de 2027. A saída aprofunda a crise no setor defensivo do time paulista, que já não conta com o equatoriano Arboleda, afastado por indisciplina, e com Rafael Tolói, que está machucado. Essa foi a segunda passagem de Dória pelo São Paulo. Ele disputou 11 jogos e marcou 1 gol nessa temporada. E os torcedores do Aston Villa, da Inglaterra, fizeram uma festança nas ruas de Birmingham por causa do título da Liga Europa. O time desfilou, exibiu o troféu para uma multidão. É o primeiro torneio europeu do Aston Villa desde 1982. O atacante Alisson, ex-Grêmio, viveu uma cena curiosa, que ele comemorou o título do lado do príncipe William, em Istambul, na Turquia, onde foi a final. O herdeiro do trono britânico é torcedor fanático do time e assistiu à vitória de 3-0 sobre o Freiburg em um camarote do estádio. Antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde está ouvindo. Chegou e-mail. Olá, Leandro, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Molina. Eu e a minha colega de trabalho, Lídia Mara, ouvimos todos os dias o Panorama CBN enquanto trabalhamos. Assim ficamos por dentro dos principais assuntos. Ouvimos as notícias aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, abraços. Valeu, Anderson, Lídia. Acho que é a primeira vez que eu recebo uma mensagem de gente que está ouvindo o Panorama direto do trabalho e em grupo aí. Um abraço para vocês, bom trabalho então. Obrigado pela audiência. Lembrando que o Panorama está disponível em todas as plataformas, viu? Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube, na Alexa, no aplicativo da CBN. Então aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E já está disponível aí no seu aplicativo o 5º e último episódio do podcast PCC, o Salve Geral, uma produção da CBN com o jornal O Globo. Como o PCC se transformou desde os ataques de 2006, um grupo que enterrava dinheiro para esconder os lucros e hoje opera do centro financeiro do país. Parece que a gente estava adivinhando até as notícias dessa quinta-feira, né? Então é só dar o play aí no seu aplicativo e também não esquece de deixar a sua avaliação. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Apesar de tudo, o cantor e compositor Jorge Ben anunciou que vai fazer um show no estádio do Palmeiras. É uma apresentação única do show Alquimia Popular Brasileira, vai ser no dia 17 de outubro. A assessoria do artista não confirmou se o show faz parte de uma nova turnê, o que gerou grande expectativa nos fãs, depois que uma página especial sobre o projeto foi divulgada na internet. A pré-venda de ingressos para clientes do Banco Itaú começa no dia 25 de maio, para o público geral elas abrem no dia 27 de maio,
E os preços das entradas variam de R$ 117,50 no setor da cadeira superior até R$ 1.295 no pacote VIP. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu já vi o Jorge Ben, hein? É um showzão. E essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Ela é meme, sou flá, flá, ela é meme.